pessoal, mais um vídeo, aula sobre religião e espiritualidade. Nosso objetivo aqui é pensarmos juntos, desconstruindo conceitos e preconceitos antigos que estão ainda vigindo na nossa realidade de século XXI, mais do que nunca, sendo manipulados o tempo todo. E não ajuda a ninguém, nem a religião dá resultado, responde, nem a espiritualidade, porque o próprio conceito de espiritualidade hoje está misturado também com uma série de coisas. Então, o objetivo é limpar, tirar essas crenças limitantes, limpar os conceitos de todos esses preconceitos e acepções que não fazem parte da coisa em si. Antes de eu começar a esmiuçar mais ainda, aconteceu um fato essa semana bem interessante que envolve religião e espiritualidade e que causou uma comoção geral em toda a rede. Sempre as comoções são pela rede, né? E parecia que estava inflamando, né? Inflamou o caso com relação a Dalai Lama. Bom, não é de hoje que o Ocidente, principalmente a mídia materialista comprometida com capital, comprometida com uma questão política que visa um controle de massas, ou seja, massificar, não é globalizar, e sim massificar os seres humanos para tirar o maior partido possível desses seres, porque não são vistos como seres, são vistos apenas como números, massas, etc. Não é de hoje que se ataca os líderes religiosos, sejam espiritualistas, sejam de religiões específicas, e sempre com o mesmo tipo de ataque sexual. Sempre uma abordagem sexual, ou seja, o sexo hoje ainda é tabu. Nós estamos no século XXI, liberalidade, libertinagem e o tabu por trás. Porque enquanto você não entende o que é realmente esta energia, sexualidade, que é uma energia, como ela se comporta no corpo, ela reprimida ou liberada são as duas faces da mesma moeda, não resolve para ninguém. Continua a dor, continua o sofrimento, continua a separação, continua o mau uso. E, por causa de um ato, que foi um beijo, né, houve uma comoção. Primeiro, o que simboliza o beijo para nós, principalmente latinos? Homem não beija homem nem no rosto, não no sentido da masculinidade. Se beija no rosto, já é homossexual. E isso tinha um conteúdo pejorativo antes de toda essa movimentação para que se respeitasse, né, as expressões de cada um, seja de sexualidade, ou de carinho, ou de afeto. Mas mesmo assim, ainda é mal visto. Tanto é que houve a comoção. Na Rússia, os homens têm o costume de beijar na boca, não só na Rússia. Tem lugares na África também. Será que as pessoas sabem como é no Tibete? Será que as pessoas sabiam como era no Tibete? O Tibete é lá, pertinho da Rússia. Países daquela região lá, não ocidentalizados, eles têm os mesmos hábitos. Quando estão muito ocidentalizados, esses países tendem a, a absorver o preconceito sexual, né? Então, que é um tabu, que veio de uma religião, não de uma espiritualidade. Eu para pensar, em termos de espiritualidade, como criação, seja como criação, como evolução, se quiser pensar, a sexualidade é uma energia de criação, sobretudo, né? Em primeiro plano, as plantas sexualizadas também, não sexualizadas, mas sexuadas. Elas têm o positivo e o negativo, o feminino e o masculino, animais, né? Então plantas, animais que se reproduzem dessa forma, né? Há bactérias que fazem isso, então assim por diante, vermes.
Então, há uma constituição disso para reprodução, parte animal, né? Nem só animal, a parte da vida, né? Dividida em dois tipos de energia que, até em física, o positivo e se junta com o negativo, gera luz, gera algo. E aí, no caso, né, do ser humano, a sexualidade tem um componente a mais. O prazer, uma expressão. Mas será só isso? Será que foi isso que Freud disse? Freud disse que a sexualidade percorria o corpo todo. Se percorre o corpo todo, não é só para fazer cosquinha no corpo todo, né? É porque ela é uma energia que pode inundar cada um dos nossos centros. Se ela desce, energia vital. Se fica ali pelo meio, vem o desejo. Se ela vai para o plexo solar, a mesma energia, essa energia tem, às vezes inflama, vem orgulho, vem raiva, vem também uma expansão para fazer coisas, para agir. Se vem para o coração, é um amante, ama, não tem nada a ver com a questão sexual, tá? É uma questão de amor, amor incondicional, o amor daquele que se dedica a uma causa, aos animais, às baleias, às crianças, entende? Então é esse centro aqui. E a pessoa canaliza esta mesma energia. Essa mesma energia sobe e vira expressão, comunicação, teatro, a pintura mesmo, junto com a parte da poesia, e vai subindo, e vai subindo. E depois ela vai descendo, vai descendo. Então ela circula, ela é dinâmica, toda vida é dinâmica, toda vida tem movimento circular. Essa energia também. E então, o que que acontece? Os quadradinhos, né? As caixinhas. Nós colocamos tudo no mundo em caixinhas. Acho que se a gente pudesse realmente pegar o vento e colocar numa caixinha, acho que colocava, né? Até que não pode. Mas a gente coloca as ideias, coloca as pessoas, a gente rotula tudo em caixinhas e descansa. Não, é para manipular, é para controlar. Quanto mais caixinhas e caixinhas que cabem mais coisas, eu não estou arrumando nem classificando, eu estou colocando tudo como coisa numa mesma caixa, no mesmo rótulo. Então, essa questão sempre foi polêmica. Então, agora, né, pouco tempo foi Dalai Lama, mas já foi Sai Baba, já foi Nityananda, já foram alguns padres, já foram alguns pastores, já foi João de Deus. O espiritismo também não está livre de ataques. O Arigó. E tem outros que muitos se abafam e não entram na mídia. Iogues já foram denunciados. Fez sexo. Bulinou. Assediou. Então, esses seres que dizem que estão lidando com uma religião ou espiritualidade, que não é a mesma coisa, tem que ser puros. Puros. E são atacados pelos impuros. E aí vai dizer assim, mas eu não sou religioso, eu não estou na espiritualidade. Então, uma das manifestações que apareceu no Twitter, pedindo quase que a cabeça do Dalai Lama, né? Parecia Herodes pedindo a cabeça de Salomé, o Salomé pedindo a cabeça de João Batista, né? Foi assim uma coisa absurda. Essa mesma pessoa que pediu a cabeça de Dalai Lama é uma pessoa extremamente sexualizada e que usou a infância como sexualização para seu prestígio. Interessante isso. Ela tem os olhos da maldade e viu maldade onde ela se fez maldosa, ela olha, essa pessoa olha e vê maldade num gesto. Tá? Então, isso é para vocês tomarem cuidado para saber de onde vem o ataque e de onde vem o incêndio. Uma coisa é a notícia, outra coisa é o incêndio. O eco e o incêndio. Quem incendeia? Qual é a voz que estava incendiando tudo isso? Ou vozes? E por quê? Tem vozes que calaram da mídia, teve outras vozes que ponderaram. Então, eu estou trazendo à baila mais para que se reflita
para os próximos, porque isso não vai acabar aqui. Isso é só mais um. Então, para que vocês percebam de onde veio a notícia, qual o objetivo, qual o interesse, quem é quem, sabe? Fazer um escrutínio. Temos o mental, né? O mental tá aqui, né? Vamos pesquisar. Hoje a gente tem chance muito mais do que no meu tempo. Meu tempo de menina, adolescente, estudante de faculdade, era um terror começar a procurar a origem de uma notícia. E eu vou contar depois uma história para vocês sobre isso. Então, quando você faz esse percurso, vê como começou e quais são as pessoas na tal rede social, que não são pessoas comuns, né? São personalidades. O que vem a ser uma personalidade? É uma máscara, é um fake que está no mundo usando para manipular pessoas. E esse fake, né? Está no Facebook, está no Twitter, está arrebanhando as pessoas ingênuas ou não tão ingênuas que adoram aquela personalidade, aquela máscara, se identificam com aquela máscara como um ídolo, como um deus ou uma deusa. E aí, o que a pessoa disser, aquela máscara disser, amém. Veja se isso não tem um quê de religiosidade. Religiosidade, não espiritualidade. E a religiosidade, ela cria as máscaras, os ícones para adoração e seguir cegamente. Isto é religião. Né? A religião tem função, mas não é uma função para cima. Ela é uma função para baixo, para um controle, para uma manutenção. Enquanto a espiritualidade, ela tem o objetivo, ou nem tem, ela está aí, para cima. Cada um é um, por isso o caminho é um. De cada vez que vai, é um, todos, mas sendo cada um único. Então, eu faço o caminho, né, de ascensão, de iluminação, vou ascendendo, ensino, mas o outro vai fazer por si, não adianta, eu vou seguir Cris dando ar, porque eu já estou ali no canal da Cris. Não, nem mesmo que eu fizesse um centro de estudos, mesmo que eu fizesse, sei lá, um templo na natureza para todos se conectarem, não aceito seguidores desse sentido, de idolatria. Está errado. E cada um tem que caminhar com as próprias pernas. Então, eu tenho que sentar também, estudar também, ler também, respirar, praticar, meditar, contatar, anotar. Olha quanta coisa, olha que trabalho que dá, né? A espiritualidade, né? Morrer de tédio não morreremos. Não precisa ir para fuga de outras coisas porque tem muito o que fazer. Eu não sei o que fazer. Cansei da Netflix. Vai praticar por si mesmo. Né? Vai se observar. Tem muita coisa nesse caminho de espiritualidade prática, como eu coloquei para vocês desde o início, que foi a minha vida, foi sempre pegando algo e praticando, algo e praticando. E se não servia, se não dava efeito, descartava, tranquilo, pode ser que sirva para outro, não precisa atacar, não precisa queimar livros, não precisa destruir. Então, houve essa comoção. Sempre a questão sexual. Quando a gente quer acabar com um político, quando a gente diz que ele rouba, porque o roubo é inadmissível. Aí a gente acaba com o político. Mas se vota tanto em políticos que roubam, então alguns são queridos nos seus roubos e outros não são queridos nos seus roubos. Né? Então as incoerências são imensas. E quando isto vai terminar? Quando esta humanidade vai assumir o controle de si mesmo, com o seu próprio mental, a sua capacidade de pensar por si, de raciocinar, de estar acima, em vez de
que nem um papagaio, repetir, 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 que nem um eco, repetir. E esquecer. O pior é isso. Freud, e não só Freud, mas o sobrinho de Freud, manipulou isso, dizendo, esta verbo ser, é a característica das massas, das pessoas. Gente, eu não aceito esse conceito. Massa para mim é massa de pão, massa de bolo, né? Massa de biscoito, massa de biscuit. O que é massa? São pessoas, são seres. O projeto de vamos transformar todo mundo em número é aceito pela própria pessoa que esqueceu que ela é um ser. Um ser, não estou nem falando um ser divino. Um ser humano. Seja ser humaninho, ser humanão, ser humano. Ser humano. Então, se eu sou um ser humano, eu não sou um número. Eu não sou meu nome. Eu não sou um rótulo. Esse é meu intuito com esses vídeos, essas aulas, para começar. Eu não posso fazer um caminho de espiritualidade se eu não sei o que eu sou e quem eu sou. É não aceitar massa. Não aceitar ser massificado. Estou no mundo, mas não sou massa. Não é que eu não pertenço a esse mundo, pode até dizer, não pertenço a esse mundo material, mas sobretudo, não pertenço às manipulações midiáticas que dizem você é queer, você é cringe, você inventando nomes idiotas, e seguimos modas idiotas. Eu me visto como eu quero. E se a pessoa fala, você é cringe, é estranha, é exótica, esse é o problema dela. Não é meu. Onde está a liberdade? Como posso fazer um caminho espiritual que é liberdade, me sentindo preso, aceitando grilhões imbecis? A mídia é imbecil. É imbecil. Não, Cristina, a mídia não é imbecil, porque a mídia noticia. Onde estão os repórteres? Onde estão as pessoas por trás das câmeras de Twitter e Facebook? Nas ruas, vendo os fatos? É isso que vocês acreditam? Eles estão, como você, atrás da câmera, assistindo mais um vídeo, mais um Twitterzinho, mais uma outra comoção, mais um furo de reportagem, quero correr na frente. Que é isso, gente? É loucura coletiva? Só eu não participo dessa loucura? Só eu tenho discernimento? E os que me seguem aqui no canal, não me seguem, seguem o canal, por favor. Teve gente que falou assim, usei o seu vídeo para fazer palestra. Ai, parabéns. Não precisa nem me citar. Que seja seu, ressoou contigo. Esse conhecimento não é Cristo, não é. É um conhecimento eterno. Eu estou trazendo uma visão para vocês. Estou desconstruindo, limpando, lavando, enxugando esses conceitos, essas ideias. Eu vim desconstruir o século XIX e o século XX. Muito importante isso para a nossa espiritualidade, porque foi a partir do século XIX que fomos enquadrados como matéria, como mecânicos. Somos um corpo mecânico, material apenas, consciência material, espírito material. O espírito não existe. E nós estamos ainda nos deixando massacrar. É só olhar e ler e ver. Então, o político rouba. Então, queremos acabar com aquele político, ele roubou. Ou não. Ele pode comprar, né, fazer toda uma apologia. A fome no mundo, a fome no meu país. E depois comprar uma cama de 45 mil reais para dormir. E um sofá de 65 mil reais. Nossa!
Quantos sofás, né? Não daria para comprar com 65 mil reais e camas, né? Tem alguma coisa errada. Mas ele não rouba. Não, não. Tudo mentira. Então, veja, quando interessa a mídia, ela faz uma maquiagem e todo mundo amém, 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 amém. Isto tem que acabar. Estamos já na segunda década desse século, tá? Aqui, contagem aqui, uma contagem que foi criada também, né? E temos que dar um jeito nisso, porque temos informação. Outra coisa, não podemos ter memória. Antes se reclamava que o povo não tinha memória. Agora, quando você tem memória, chama-se fake news. Cristina, mas eu estava querendo assistir o vídeo de espiritualidade, de religião. Se você está pensando que eu vou falar de sexo dos anjos, que eu vou dar o nome dos anjos mais altos que conheço, você está enganado. Para você alcançar o conceito e a lição de espiritualidade prática, limpe tudo à sua volta, toda a sua cabeça e seu coração desse lixo que está sendo colocado, veio sendo colocado, e eu digo para você, veio da sua ancestralidade. Seu pai aceitava, sua mãe aceitava, seus avós. É você está aqui agora. Você pode mudar isso. Você pode questionar. Você tem elementos, ferramentas. Está aqui, ó, livros, internet, Wikipedia, bibliotecas. Vamos lá, vamos desconstruir isso. Vamos desconstruir, vamos pensar com as nossas cabeças. Vamos ver a origem das palavras, de onde vem, como vem. Se eu não consigo saber a origem de uma palavra, a origem de onde veio a notícia, a intenção, como posso saber o meu, minha origem, as minhas intenções? Tem que observar. Então, eu tenho que observar o mundo também. Para onde está me levando? Eles têm que me levar? Ou eu tenho que caminhar? Então, do médico que esperamos um ser perfeito, que não erra, que sabe tudo de corpo, tudo, tudo. Eu chego lá e falo, doutor, me cura. Ele vai lá, passa um remédio. Veja, ele não cura. Não cura. E ninguém volta lá para cobrar dele. Ele não pode ter vícios. Se eu descubro que um médico tem algum vício, se ele é guloso, se ele bebe, se ele fuma, sei lá. Ah, então não vou naquele médico. Mas ele está precisando também de tratamento, mas ele sabe alguma coisa. Por que não fazemos, né, uma justa medida aí, um peso, né? Por que sair já rotulando, empurrando? Mas sim, se eu quero acabar com a fama de um médico, eu vou mostrar que ele não curou, que ele não cuidou, que ele é doente também. Bom, todos envelhecemos, né? Agora, podemos ficar saudáveis a vida inteira, mas aí que eu digo, precisa de ter consciência, todos, todos. Eu tenho que estar me limpando, que eu tenho que estar me cuidando. Não é porque eu fiz medicina também que eu não preciso me cuidar. Então, é esse nó egóico, né, que está no mundo, né, essa questão do eu pequeno, do eu massa, do eu coisa, coisificado, que não permite que avancemos. Qual é a ciência mesmo, a ciência pura? O que diz a ciência hoje? Pura, a ciência pura. E não temos certeza de nada. A física, tranquilamente, entre eles lá tem as suas discussões saudáveis, mas não dão certeza. Se você for acompanhar um canal de astronomia, se descobriu mais isso aqui. Nós não sabíamos aquilo. Agora temos uma possibilidade para estudar o buraco negro. Nós não sabíamos o que era, agora tem outro nome. Até Plutão era o nosso sistema solar. Descobriu mais um planeta, e esse planeta tem anéis que não estão próximos do núcleo planetário, mas distantes. Isso era um absurdo. Oh, não existia, mas agora pode. Então, ela está aberta. Isso é uma ciência de verdade. A ciência de verdade, ela se abre para descoberta, para investigação. A ciência falsa é que está aí. É midiática, capitalista,
interesseira, é uma ciência comprometida em vender medicamentos, fármacos, junta com a indústria alimentícia para vender alimentos processados, químicos. Então, isso não é ciência. Mas eles dizem que é ciência, porque está todo mundo junto. E você que tem que perceber isso aí. Então, temos que perguntar a quem interessa todo esse jogo. E onde eu estou nesse jogo? Vamos dizer que é um jogo de xadrez. Você é peão. Porque você não pode ser a torre, o bispo, o rei, a rainha, ou simplesmente pular fora desse jogo. Pode e deve. Porque para fazer o caminho da espiritualidade, você tem que cortar esses laços. E foi o que eu fiz. Eu parei de assistir televisão, que era a maior imbecilidade e idiotice. Rede Globo sempre foi. E qualquer outra. É que a Rede Globo gostava de dominar, né? Globo, Global. Ela se passava por oficial. Sempre se passou. Até hoje tem gente ingênua que diz assim, mas eu vi na Rede Globo. Ah, você viu na Rede Globo, virou oficial. Não, né? Eu cortei leitura de jornal. Eu cortei tudo. Na minha época não tinha internet, tá? Não precisava cortar. Mas cortei. Hoje vocês têm que cortar. Twitter, nossa, isso é uma das coisas mais nocivas que eu já vi. Facebook e Twitter, nossa. Elon Musk comprou o Twitter, eu não tô nem aí. Como se ele fosse uma pessoa sensata, espiritualizada. Ele pode ser muito criativo em tecnologia, mas e daí? Deu, né? E é esse o problema das pessoas. Porque uma pessoa é expert e fez bilhões ou trilhões em dinheiro, ela é muito inteligente e entende de tudo? Não. Ela entende de ganhar dinheiro, né, de vender o produto dela e realizou bem o seu produto. Parabéns. Mas não tem nada que ver que ela vai entender de política, que ele vai entender de espiritualidade, de religião, que ele sabe quem ele é? Você pergunta para ele, você tem consciência, Elon Musk? O que é consciência, Elon Musk? Ele vai dar a impressão dele. Para onde estamos indo? Ele vai dar a resposta dele. E não é lei. E não é a melhor. Eu posso indicar livros para vocês lerem. Ah, mas Bill Gates indicou os 5 livros para ler durante o semestre. Bill Gates. Eu vou ler os livros do Bill Gates. Eu compro os livros, gasto um dinheiro, começo a ler. Por que eu estou lendo isso, né? Aí eu boto na estante e digo, eu comprei os livros do Bill Gates. Qual o interesse dele? Parabéns, ainda bem que ele lê livros. Acho louvável. Tem gente que nem lê. Então, eu tive livraria. 2 vezes. Trabalhando numa livraria, junto com uma amiga, e depois tendo a livraria. O que eu vi? Que não se comprava livro. E se comprava muito pouco livro. Que precisa de uma mídia mentirosa, às vezes, para se vender um livro. Eu coloco um livro na mão de uma personalidade global ou midiática aí, e o livro vende. Pode ser uma porcaria. Onde está o nosso discernimento? Como fazer um caminho de espiritualidade sem o discernimento? Possível. Então, essa escuridão que foi lançada não tem nada a ver com a religião. Mas veja, é uma religião. É um pedaço de uma religião. Que é budismo tibetano. Né? Veja, budismo é uma coisa, já é uma religião, já não é o Buda, já não é a espiritualidade. Eu falei para vocês que tinham 21 correntes, né, de budismo. Uma das correntes é tibetana, e mesmo dentro do Tibete tem controvérsia, porque o Tibete, originalmente, ele tinha uma religião primitiva, primitiva no sentido de primevo, que veio primeiro, tá? Não vamos... Saya Krishna falou que era primitivo o Tibete. Não! Primevo, primordial, o início, uma religião ligada à natureza, à terra, os seres, né? Que eles identificavam, como tem tantas, no Brasil, na África, no mundo celta, nenhum lugar
prescindiu desse tipo de religiosidade, num primeiro momento ligado à terra, às águas, às plantas, às árvores, e que também não tem que eliminar, tá? Não estou falando que isso seja primitivo no sentido pejorativo. Pelo contrário, o que eu estou dizendo é primevo, primordial, no início, de primeiro, que veio primeiro culto que foi feito, a primeira consciência de espiritualidade, de dimensão, de refletir sobre algo além do físico, são essas religiosidades, vamos dizer assim, porque não se constituíram fechadas em religião. Participava do núcleo. Que núcleo? Núcleo de aldeia. O mundo celta são vários núcleos de aldeias e depois reinos, né? Então, são comunidades pequenas que cultivavam aquele ambiente, tendo um contato não material descuidado. Isso aqui é pedra. Não, essa pedra tem um ser, e esse ser, né, porque pulsa, porque vive, eu entro em contato com a pedra, com a concha, com as plantas. Então, isso é primeiro. Depois veio os outros tipos de expressão desse contato, que se chamou religiosidade, porque é uma ligação com algo mais sutil que percebo em mim. Eu não sou uma pedra, e se a pedra tem alguma energia, eu tenho mais ainda, né? Então, eu acho incrível os materialistas dizendo que somos só a matéria, e como se matéria não tivesse mais nada, né? Defendendo uma ideia tão tosca quando até uma planta respira, né? Respira, tem uma dimensão, tem uma energia, tem uma aura, tem isso, tem aquilo, pode fotografar, que vai ver. Então, essa era a religião do Tibete. E, numa determinada ocasião, eles aderiram ao budismo. Da esposa, do líder que estava lá naquele momento, ela trouxe o budismo, viajou na Índia, encontrou o budismo, achou fantástica a filosofia e se colocou, então, um budismo, uma filosofia budista dentro daquela prática religiosa primeva. Mesmo assim, não ficou única. Tudo se divide porque são vários seres humanos. Eu não gosto assim, eu não gosto assado. Mas, com relação a toda essa religião um pouco mais oficial que ficou, em 1972, tá? Tem tempo isso, né? Eu li um livro chamado Mistérios e Magias do Tibete, de Shang Xin, uma brasileira que foi visitar lá a Índia, a China e o Tibete. E havia uma profecia em que esse Dalai Lama, que é o 14º, não era o Dalai Lama. Eles diziam, né? Tinha aquela ideia que o Dalai Lama reencarnava para continuar todo o movimento religioso. Então, muita gente já sabia disso na minha época, assim, vamos dizer, na minha época de garota, vamos dizer assim, né? Eu ainda estou aqui, né? Não é uma outra vida. Parece que é uma outra vida, né? O século XX. Quando eu vivi no século XX, eu descobri isso. Vocês podem ver, esse livro ainda tem, deve ter em sebos, Mistérios e Magias do Tibete. É um livro interessante até. E ali, né, do que me ficou daquela leitura, foi essa questão. Inclusive se falava, ela foi lá antes ainda da invasão. O livro eu li em 72, mas parece que esse livro foi publicado em 1954, eu nem era viva. Peguei o livro antigo, né? Uma reedição. E ali ela dizia dessa profecia, e sim, tem essa profecia, né? Você vai ali no templo budista tibetano, aqui no sul tem, o Kadrolim, tem essa profecia. Tá? E tem uma profecia mais interessante ainda, sobre o Brasil. Interessante. E o Kadrolim veio para cá por causa dessa profecia, o monge tibetano, o lama, né? Ele veio para cá por causa disso. Então veja, se ele não é um líder espiritual dessa religião, esse Dalai Lama, quem ele é? Ele é um líder político, como eu falei para vocês. O Papa não é a representação de Deus na Terra. Se era para ser, acho que nunca foi. É só você olhar a história da igreja,
pegar o nome de cada papa e ver alguns bonzinhos, alguns comprometidos assim com alguma espiritualidade, mas a grande maioria é político, guerreiro, é envolvido com dinheiro e o poder, inclusive o atual. Muito. Não adianta ele falar uma palavra de bem-estar, de paz, que não sou espiritualidade nenhuma. Agora, quem segue, segue uma religião política, quadrada, né? Uma caixa. Então, a mesma coisa, né? Se cobrarem dele alguma coisa, alguma espiritualidade, um gesto um pouco mais espiritual, como as pessoas entendem espiritual, que é puro, que é belo, vocês não vão ver. Vocês não vão ver. Pelo contrário, ele é um ser humano, ocupando um cargo político, dentro de uma igreja política. Como o Dalai Lama, era político. Agora, ele representava para uma sociedade que estava oprimida ou que está oprimida por um outro país, que é um absurdo. Claro, concordo. Isso eu concordo. Não tem respeito, né? Pela diversidade, abarca, né, o outro país, né, com um exército. Ninguém vai aprovar isso. A guerra. Senão a gente vai aprovar todas as guerras, né? Se a gente não aprova aquela, não aprova nenhuma. E é o que não tem que ser, realmente. Mas o objetivo é político, é financeiro, né? O capital, ali tem petróleo, ou tem água, ou tem minérios. É isso que se preocupam. Ninguém se preocupa com o povo. Né? Nem povo massa, que dirá uma individualidade. Tá? Então, essa religião já estava dito que já não era mais aquela ligação com o espiritual. Esse líder era político, mas para sobrevivência do povo do Tibete, ele fugiu e tal, tal, tal. Então, tudo bem, não vou questionar nada disso, faz parte desse teatro que vivemos na Terra. O que não podemos é colocar valores em cima de uma pessoa que não tem e depois cobrar esses valores e depois fazer um escândalo se esses valores não são mostrados. Ou se ele mostrou durante muito tempo e de repente escorregou, aí cai todo mundo em cima. E pessoas que estão caindo em cima que não têm vidas louváveis. Pelo amor de Deus, gente. Tá, eu vou contar a historinha para você, antes da gente falar um pouco mais de espiritualidade. Eu estava fazendo doutorado em filosofia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no IFIX. E o meu professor, meu co-orientador, ele tinha muitos arquivos. E eu perguntei uma vez o que eram aqueles arquivos. E ele me falou que aquilo eram as notícias de jornais que foram engavetadas durante décadas lá. Ele tinha internacionais e nacionais, que não podiam ser mostradas a público. E muitas delas, 80%, elas eram positivas, no sentido de boas ações, descobertas, livros interessantes, tudo era engavetado, tudo que era muito bom era engavetado. E ele disse, Cristina, sim, a mídia vive de terror. Ele lidava com essa parte da ética. Tá? Ele era chefe do departamento, não de ontologia, que eu me formei em ontologia, mas como eu trabalhava a ontologia e a ética, né, porque eu não consigo pensar no ontos sem ética, nem ética sem ontos, eu tinha 2 orientadores. Um da ontologia e co-orientador, ele da ética. E aí, quando eu falei, mas eu posso ver, eu posso pesquisar? Sim, mas não citar. Como é que eu vou pesquisar, colocar numa tese e não citar? Não posso citar aquelas fontes. E havia, então, uma troca para ele. Ele queria saber. E ele tinha um arquivo que ele falou, um dia, quando realmente pudermos olhar sem censura para tudo isso, ele esperava que era o século XXI, eu estava no limiar ali, eu comecei ainda no finalzinho do século XX, todo mundo apostou que o século XXI ia ser um show de liberdade. O que a gente está vendo é um show de libertinagem.
de permissividade e nada de liberdade. Liberdades controladas, né? Então, isso me assustou bastante, mas eu fiquei consciente, né? Sabendo que o que se coloca na mídia é o que se interessa. Então, veja, mais uma coisa importante para você fazer o caminho da espiritualidade. Se você assiste filme de terror, suspense, distopia, se você cultua o medo da mídia, assistindo todas as previsões, tem até jornalista astrólogo agora fazendo previsões, eu fico de boca aberta. A criatura faz jornalismo, fez comunicação, é jornalista, e aí pega saúde, pega florais, pega tudo que não tem nada a ver com ela, para fazer o quê? Manipular. Manipular, usando a linguagem de persuasão midiática. Então, vocês têm que ter cuidado com os canais que vocês seguem. Quem paga, quem está por trás e qual é o interesse, tá? Então, se você cultiva tudo isso de terror, aí depois você tem uma crise de pânico, você vai no médico e o médico receita lá um remédio para crise de pânico. Daqui a pouco, você tá o tempo todo, passa, vamos dizer, anos, vamos dizer um ano. TikTok, Facebook, né? Aquelas coisinhas curtas. Viciando teu cérebro em coisinhas curtas. Aí você vai para a sala de aula, quer prestar atenção. Eu não consigo mais ter foco. Eu não consigo ler esse livro. Você passou o livro do Moria, eu leio um parágrafo, já não aguento mais. TDAH. TDAH? Você viciou teu cérebro. Você tem que agora descondicionar devagar. Vai lendo aos poucos, faz a técnica dos 5 minutos. Dos 5 minutos passa para os 10 minutos. Você adquire o foco, não precisa de remédio nenhum. Então veja, eles adoecem, depois vendem um remédio para você. Então, cultiva-se o terror e o pânico e você está cheio de medos imaginários, né? Como se a sua própria vida já não tivesse a sua cota de medo, de terror. Aí, quer ler um livro, não consegue, TDAH. Quer assistir aula, TDAH. Bipolaridade, veja. O que é uma bipolaridade? Eu estou triste, né? Deprimido. Ó dia, ó vida, ó azar, igual o desenho animado que tinha, da hiena. E o leão Lipe, o tempo todo. Ali já era um desenho de bipolaridade, né? Só que eram dois seres diferentes. Agora o Lipe, o leão e a hiena juntaram no mesmo ser. Por quê? Porque eu faço isso comigo o tempo todo. Eu nem olho para o tempo, para o sol, eu olho para a mídia, eu olho para o meu celular, eu olho para a tela. E a tela me estimula e me entristece, me estimula e me entristece. E aí eu fico nessa bipolaridade, cultivo essa bipolaridade. O comércio nos enche de ansiedade. Eu estou aqui e já estão falando no Dia dos Namorados. Eu falo, opa, que acabou a Páscoa. Eles se antecipam. Mito. Agora vem o Dia das Mães. Então já começa Dia das Mães, depois Dia dos Namorados. Mas tudo muito antes. O Natal, às vezes, é vendido antes de acabar até o Halloween ou o Dia de Ação de Graça nos Estados Unidos, já começa a vender. Isso cria ansiedade. Eu não estou aqui agora. Mas por quê? Porque eu acompanho a mídia. Mídia e espiritualidade não combinam. Deram para perceber? Até mesmo a religião. A religião se alimentando dessa mídia toda, indo para a mídia, ela realmente está fazendo mal. Então temos que nos libertar disso. Esse foi um dos meus primeiros passos. Desliguei tudo. Na época era televisão, jornal e revistas, né? Eu desliguei. E olha, não precisa. No ônibus eu escutava todas as notícias que eu queria e as que eu não queria. Na faculdade, ou mesmo depois quando eu comecei a trabalhar, eu escutava todos os capítulos de novelas mais imbecis e idiotas, eu escutava todos os capítulos. E alguém que me disser que uma novela não é imbecil e nem idiota, não tem nenhum discernimento de nada. De nada, nem literário, nada. Ali tudo nossa, é previsibilíssimo. Fatias sociais, conflitos, coloca ideologia, o que eu quero tratar
esse ano, o que eu quero desconstruir esse ano. É banalíssimo os enredos, banalíssimo. Não distrai, tá? Destrói, não é distrai, destrói, né? Vamos trocando a vogal, você já sabe a intenção. E as pessoas que se dizem dentro do canal da espiritualidade, tentando trazer uma espiritualidade prática, têm que se libertar disso. Eu estou avisando para todos, o canal pode ser ótimo, mas está muito misturado com mídia, está muito atento a essas coisas de guerra, de distopia, de fim de mundo. Para com isso, gente. Qual é o objetivo desta Terra? Qual é o propósito de encarnarmos aqui? Cadeia? Prisão? Eu estou vivo aqui, gente, de carne e osso. Esse corpo, ele é estreito? Ele é apertado? Para o que nós somos, energia. Você coloca dentro da caixa, realmente. Mas é para fazermos o quê? Iluminar e deixar esse corpo leve. E como eu faço isso? Tem práticas. Tem que fazer limpezas. Porque tirar a densidade, como diz o Moria, consumir o imperiu pelo fogo. E pelo fogo é pela observação. E tem banhos, ervas, pedras, contatos. Um contato que já desestressa fantasticamente. Coloca seus 2 pés sem calçado, nus, na terra, 30 minutos e as mãos. Senta lá, né? Coloca lá sua toalhinha pequena, só para, né, para você poder sentar. Coloca as mãos na terra, né? As palmadas e os pés. As mãos e os pés são o final de todos os filamentos nervosos que temos, nervosos, energéticos, o que você quiser pensar. Capilares, está tudo nas mãos e nos pés. Você coloca as mãos, coloca os pés, 30 minutos, fica ali, respira, faz esse contato. Vai chegar em casa, você está leve. Parece que o mundo é outro. Há uma troca com a Terra. Você tem uma ionização natural. Ainda mais se tiver um solzinho, beleza. Não tem mais gripe, não tem mais tensão, dores somem. Você pode fazer isso na sua casa, com um tapete de grama, ou seja, uma caixinha com terra e grama, e colocar lá seus pés. Tem que receber sol, claro. Mas faça alguma coisa. Um banho de sal. Por que o banho de sal? Isso é crendice, Cristina. Não. É água com sal. Onde está a crendice? Aqui o sal vai tirar. Sim. Já fizeram experiência que o sal puxa o amargo? O sal puxa o amargo de uma planta. Eu boto lá a chicória, o almeirão, coloco água com sal, puxa o amargo e eu como aquela erva sem o sabor amargo. Então, ideal que fosse um banho de imersão, tá? Mas não sendo, joga devagar. Vai puxar elemento. O que é o elemento amargo? É um metal pesado. Vai sair do seu corpo. Então, só cuidados de limpeza. Não estou falando que isso é espiritualidade, não, tá bom? Espiritualidade não tem nada a ver com isso. Isso é só para você preparar o seu corpo. Porque você não pode fazer um caminho de espiritualidade aqui sem o seu corpo saudável. É mente sana, incorpore sano para a espiritualidade sana. Tá? A primeira coisa é a mente sana no corpore sano. Você mente saudável em corpo saudável. Espiritualidade prática. Então, tem que ter movimento, tem que respirar, tem que cuidar com o que come. Ah, Cristina, tem que ser vegano? Não. O que é? Isso eu vou falar. Alimentação e espiritualidade. Os diversos tipos de alimentação e os níveis de espiritualidade. Porque também não adianta você ficar vegano ou viver de luz e querer dar um salto quântico, porque não existe. O salto quântico leva ao decaimento.
Não é todo elétron que pula e fica, não. Tem que ler a física quântica como ela é. O pessoal da física quântica é muito legal, gente. Ele é a cabeça mais aberta, sabe? Ele não dá nada como fechado. É possibilidade. Isso eu acho fantástico. Porque é isso mesmo. Acabar com as nossas pseudo-certezas, né? Então temos que nos limpar, estar sempre atento ao que comemos pelos olhos, pelos ouvidos, o que respiramos, o que comemos pela boca, tá? Cuidando aqui, ó. Seu triângulo superior. Ouvido, come. Olho, come. Nariz, boca, né? Tá tudo aqui, polui aqui. Poluindo aqui, vai poluir o resto. Então não adianta você querer se livrar de ansiedade, depressão, pânico, TDAH e outras loucuras, né? Cultivando a mídia, o que está aí, esse entretenimento manipulador. Temos que nos limpar disso tudo. E o meu objetivo com relação à religião é a gente entender o que é caixinha, que tem função e tentar ver a luz na escuridão. Que a luz está aqui dentro, na escuridão da matéria, vamos dizer assim, né? Que ela não tem que ficar escura, ela tem que sair, se expandir e iluminar. A flor, a árvore, quando floresce, a luz aparece muito mais do que quando ela está toda, né, a seiva toda e todo o processo do inverno, ela está no fundo da terra. Mas há luz. Né? E muitas pessoas católicas, né? A gente tem muita gente católica e cristã, mais até do que espíritas que me procuram, pessoas evangélicas e católicos. Eu tenho que sair da minha religião? Eu tenho que largar a minha religião? Não. Não, se você não quer, não, se você vai contra. Veja, não faça um mal aos outros ou a si mesmo pela violência, porque a espiritualidade não requer isso, tá? Você não tem que condenar uma pessoa que está comendo carne se ela está no nível consciencial de comer ainda carne. Você pode só dizer para ela, faz um dia sem carne, porque a carne tem toxicidade. Experimenta comer uma galinha. Experimenta fazer uma semana sem, come um peixinho. Tem que ser delicado, sutil. A espiritualidade não arromba ninguém. A luz não arromba ninguém. Vamos parar de ficar com os dedinhos apontados o tempo todo. Então, dentro da igreja, né, qual é a luz? Qual foi a luz que eles tentaram aprisionar dentro da igreja quando criaram a Igreja Católica Apostólica Romana? É do Cristo. É do Yoshua, Jesus. Ninguém mais quer falar Jesus, né? Todo mundo agora, a espiritualidade prática, fala Yoshua. Por quê? Porque Jesus lembra a Igreja Católica, virou propriedade da Igreja Católica. Daqui a pouco nós estamos criando dois seres, sabia? Daqui a um século, Yoshua vai ser um e Jesus vai ser outro. Por favor, né, gente? O nome dele, hebraico, Yoshua. Tá bom, pronúncia. Latinizado, Jesus. E que não era Jesus, Jesus é agora, no português moderno, era Jesus. Porque não existia J em latim. Então, vamos parar, vamos raciocinar um pouquinho mais. E ele é o Cristo, decresto, iluminado. Então a luz estava com ele. Ele trouxe a luz para a matéria. Ele trouxe a luz e mostrou a luz e disse que todos nós temos a mesma coisa, podemos fazer a mesma coisa que ele. Isso é espiritualidade na prática. Ele não tinha um templo, ele não condenou o templo, mas como se usava aquele templo. E as pessoas políticas dentro daquele templo, os fariseus. Então, veja, tem que ler, tem que saber ler até o caminho dele. Eu prometi a vocês e vou trazer Jesus, Moisés, Jesus, né? E Buda e Confúcio. Uns mais legisladores, mas não sem luz, e outros pura luz. Então, uns formam sistemas mais fixos para moldar. Outros libertam.
com a sua mensagem, para que nós percebamos que o ato de estar num corpo ou num sistema não é uma prisão fechada, uma escuridão, uma condenação eterna. Aqui mesmo, no corpo, dentro de uma religião, você pode ver a luz. Deve iluminar. Meus olhos são luz. Eu vejo porque reflito a luz. Então eu olho com luz. Então eu ilumino aquilo que eu vejo. E é isso que está faltando para todos nós. Olhar com os olhos da luz, iluminar, olhar de verdade como eu estou falando. Não aceitar cegamente, sem ver e escutar. Ah, é verdade isso. Não faça isso. Ilumine. Seus olhos são a janela da sua alma. Sua luz brilha dentro de você. Cada um de nós é luz. Veja a luz agora dentro de você. Você é luz. Não dê ouvidos ao que o inferior coletivo diz de você. Olhe mais para a luz. O que diz a nossa física quântica? Você colapsa quando presta atenção. Você colapsa a onda, né, na partícula, quando você presta atenção. Porque você está prestando atenção no mal. Colapsa o bem. Espiritualidade na prática quântica. De mão dadas com a ciência. Colapsa o que você quer. Não olha para o mal. Ignora. Ele some. O mal em ti. Ignora. Não dê ouvidos. Não escute esse ruído. Fique com o silêncio da luz e colapse o que você quer. Veja a luz em qualquer lugar. Tá certo? Eu continuo num próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos. Se esse vídeo ressoa com você, dê o seu like, comente, faça sua pergunta e compartilhe. Assim poderemos alcançar um número maior de pessoas e ajudar o canal a crescer. Essa luz é para todos nós. Ajude-nos a iluminar essa rede.